O som das minhas sapatas no mármore ecoava pela sala, cada passo pesado demais para o silêncio que se instalara. Era a sala de reuniões da Blackwood Industries, e o ar ali dentro era tão denso que quase se podia cortar com uma faca. Cheirava a café velho e a desespero disfarçado. Olhei para o reflexo na enorme janela do 8º andar. A mulher que me devolvia o olhar mal parecia a Ana que conhecia, a empregada de mesa do bairro da Boa Vista. O blazer branco e as calças de alfaiataria, tiradas de um armário de emergência que o meu pai mantinha no escritório, pareciam fora do lugar, mas estranhamente confortáveis. Segurava-me na manga do casaco dele, apertando, como se isso me pudesse ancorar na realidade. Arthur Thorne, sentado na cabeceira da mesa de mogno de 40 pés, era o inimigo que eu só conhecia dos papéis. O homem pesado, com os olhos pequenos e injetados de sangue, verificava o relógio Patek Philippe pela terceira vez em 1 minuto. Aquele sorriso cruel no canto dos lábios dele. Eu conhecia daquele tipo de sorriso. Vi-o 1000 vezes em patrões e em pessoas que achavam que mandavam no mundo. Ele saboreava cada segundo, e a bolsa de valores na parede, com a Blackwood Industries a quer 8%, era a sua partitura. Acho que é hora de encararmos a realidade, Arthur vociferou, e a sua voz reverberou pela sala, mas parecia tão pequena e insignificante agora. Como é que eu tinha chegado ali? Um turbilhão de memórias assaltou-me, tão vívidas que a sala de reuniões pareceu desvanecer por um instante. Apenas algumas horas antes, a minha vida não era nada disto. Eu era a Ana, sem apelido, sem dinheiro, e com a Marta à beira de ser despejada. Era terça, ou talvez quarta-feira à noite. Juro que a memória destes últimos dias é um borrão de adrenalina e exaustão, mas sei que o cheiro lá fora, na entrada de serviço do Hotel Real Palácio, era inconfundível. Uma mistura de fumo de cigarro velho e cimento úmido, um contraste brutal com o aroma à baunilha que os aparelhos de ar-condicionado injetavam no hall, folheado a ouro um andar acima. Olhei-me no espelho rachado do pessoal, a minha cara de 24 anos a parecer mais de 30, os cabelos louros puxados tão para trás que doía, presos numa rede que parecia uma gaiola. As olheiras disfarçadas com corretor barato, já a craquelar por causa da umidade da cozinha. Ajustei o crachá. Ana. Tinha que estar perfeito. No mundo da alta hotelaria, um crachá torto era um pecado capital. Ana, mexe-te! A voz cortou o ar como um chicote. Encolhi-me, virando-me para ver o Pedro Gol, o chefe de banquetes, a vir na minha direção. O Pedro era um tipo que usava a autoridade como um fato mal ajustado. Baixo, cabelo engomado para trás que parecia sempre molhado. E um cheiro perpétuo a pastilhas de hortelã-pimenta e suor nervoso. Ele odiava-me. Deixou isso bem claro no meu primeiro dia, quando me recusei a rir da sua piada obscena sobre um hóspede no quarto 4002. Estou pronta, senhor Pedro, disse a minha voz firme apesar do nó no estômago. O meu uniforme está impecável. Estou designada para a seção azul, certo? Ele rosnou, avaliando-me de cima a baixo com desprezo. Os planos mudaram. Estás no piso VIP esta noite. Mesas 1 a 4. Os meus olhos arregalaram-se. Piso VIP? Mas geralmente a equipa sênior trata das mesas principais. Não te lisonjeies, Ana, Pedro cortou, a percorrer o iPad sem olhar para mim. A Sônia ligou a dizer que estava doente, provavelmente de ressaca. És a única que veste o uniforme do tamanho dela. Só não me envergonhes. Esta noite não é apenas mais um jantar de caridade. É a Gala Blackwood. O João Blackwood já está no edifício. Um calafrio percorreu-me. João Blackwood. O nome era lendário em Lisboa. Não era apenas um bilionário. Era uma instituição. Imobiliário, tecnologia, transportes. As indústrias Blackwood tinham mão em tudo. Conhecido por ser recluso, implacável nos negócios e incrivelmente reservado.
Corriam rumores de que não sorria em público desde que a mulher morrera num acidente de avião há 15 anos. Não o vou desapontar, disse suavemente. É bom que não o faças. Pedro aproximou-se, invadindo o meu espaço pessoal. Porque se deixares cair sequer uma colher, não te vou só despedir, Ana. Vou certificar-me de que nunca mais trabalhas nesta cidade. Sei da tua situação. Sei das contas médicas. Fiquei tensa. Não tinha contado a ninguém no trabalho sobre a minha avó, a Marta. A Marta era a única família que me restava. Estava num lar em Setúbal, a lutar contra uma demência em fase avançada. As contas estavam a afogar-me. Estava com 3 meses de renda em atraso no nosso pequeno apartamento no bairro da Boa Vista, e o lar ameaçava despejar a Marta se eu não arranjasse 5.000 euros até sexta-feira. Era quinta. Serei perfeita, murmurei, apertando a minha bandeja de serviço. Agora vai, Pedro sibilou. Ao passar pelas pesadas portas giratórias para o salão de baile, o barulho da cozinha desvaneceu-se, substituído pelo suave e ambiente zumbido de um quarteto de cordas. A sala era deslumbrante. Candelabros de cristal do tamanho de carros pendiam do teto. As mesas estavam cobertas de seda, postas com talheres que custavam mais do que eu ganhava num ano. Comecei a minha preparação, a polir copos que já estavam limpos. Mantive a cabeça baixa. A primeira regra do serviço: sê invisível. Não és uma pessoa. És um par de mãos. Mas naquela noite a invisibilidade seria impossível. Porque o Pedro Gol não estava apenas a planear gerir a sala. Ele estava lá a planear fazer de mim um exemplo. Às 19h, o salão estava cheio de smokings e vestidos de alta costura. O ar cheirava a perfume caro e a pato assado. Eu movia-me com precisão mecânica. Servia água pela direita. Tirava pratos pela esquerda. Sorria, mas sem fazer contato visual. Estava perto da estação de serviço quando a energia da sala mudou. O burburinho cessou, substituído por um murmúrio. João Blackwood tinha entrado. Ele era mais alto do que parecia nas revistas. Usava um smoking que lhe assentava como uma armadura. O cabelo era grisalho, perfeitamente penteado, e o seu rosto era um mapa de linhas duras e ângulos acentuados. Não olhava para a multidão. Olhava-lhe através dela, flanqueado por 2 seguranças enormes e uma assistente pessoal com ar nervoso. Caminhou diretamente para a mesa 1. É ele, sussurrou o Carlos, um ajudante de empregado de mesa ao meu lado. Dizem que vale 40 mil milhões. Imagina ter tanto dinheiro e parecer tão miserável. Concentra-te, Carlos, avisei, avistando o Pedro a observar-nos das sombras de um pilar. João sentou-se. Os outros convidados à sua mesa, um deputado da Assembleia da República e um CEO de uma empresa tecnológica de Oeiras, tentaram imediatamente interagir com ele. João deu acenos curtos e polidos, mas não falou. Parecia aborrecido. Parecia cansado. Fui sinalizada para me aproximar. Respirei fundo. Tinha a garrafa de vinho, um reserva do Douro de 1982, aninhada no meu braço. Este era o momento mais crítico da noite. Aproximei-me da mesa. Boa noite, Sr. Blackwood. Deseja o vinho? João não levantou o olhar, apenas tocou a borda do copo. Servi o vinho. A minha mão estava firme como uma rocha. O líquido cor de rubi rodopiou no cristal, no nível perfeito. Rodei a garrafa para evitar um pingo, limpei o gargalo com um pano de linho e recuei. João fez uma pausa. Levantou o copo, fez rodar o vinho e bebeu um gole. Por uma fração de segundo, os seus olhos voaram para a minha mão, especificamente para o meu pulso. O meu uniforme tinha mangas compridas, mas elas subiam ligeiramente quando eu servia. No meu pulso direito estava uma pulseira. Não era cara, apenas um cordão de couro trançado com um pequeno amuleto de prata descolorido em forma de pomba. Era a única coisa que a minha mãe me deixara antes de desaparecer quando eu tinha 4 anos. Era contra o código de vestimenta usar joias, mas eu nunca a tirava.
Geralmente colava bem alto no braço, mas a fita tinha se descolado na cozinha suada. João franziu a testa, o senho franzido. Parecia que queria dizer algo, mas o deputado interrompeu-o com uma gargalhada ruidosa. E o momento passou. Puxei rapidamente a manga para baixo e recuei. De volta à estação, o meu coração batia forte. Ele tinha visto? Ia queixar-se? Ana! Pedro apareceu do nada, agarrando o meu cotovelo. O que lhe disseste? Nada, senhor. Apenas servi o vinho. Ele olhou para ti. O senhor Blackwood nunca olha para o pessoal. Os olhos do Pedro estavam semicerrados, paranoicos. Estás a tentar pedir gorjeta, não estás? A mendigar um donativo. Não, juro. Tem cuidado, rosnou Pedro. Tenho a segurança de prevenção. O Gonçalo está na porta esta noite. Conheces o Gonçalo, não conheces? Engoli em seco. O Gonçalo era o chefe de segurança do hotel. Um brutamontes que gostava um pouco demais de expulsar pessoas. Ele e o Pedro eram cúmplices, muitas vezes dividindo o dinheiro que confiscavam das pessoas que expulsavam. O serviço de jantar continuou. A pressão era imensa. Eu sentia os olhos do Pedro a perfurar a parte de trás do meu crânio. Eu sabia que ele estava à espera de um erro. Só não percebi que, se não houvesse um erro, o Pedro iria fabricá-lo. O incidente aconteceu durante a sobremesa. A sala estava ruidosa agora, cheia de talheres a tilintar e o zumbido de conversas alimentadas a álcool. Eu carregava uma bandeja pesada cheia de domes de framboesa e chocolate. Ia em direção à mesa 2, diretamente ao lado da mesa de João Blackwood. Ao passar pelo pilar de serviço, não vi o pé. Não foi um acidente, foi uma rasteira precisa e calculada. O Pedro tinha se posicionado perfeitamente no meu ponto cego, fingindo verificar uma tabela de lugares. Quando eu passei, ele esticou o seu sapato preto polido apenas 2 centímetros. Foi o suficiente. Tropeguei. Tentei corrigir o equilíbrio, desesperada para salvar a bandeja. Girei o corpo, mas o impulso era demasiado forte. Caí de joelhos com força. A bandeja voou das minhas mãos. Crash! O som foi como um tiro na sala elegante. 5 domes de chocolate e uma tigela de molho de framboesa vermelho vivo explodiram no chão. Mas isso não foi o pior. A trajetória do molho foi catastrófica. Uma onda de líquido vermelho salpicou a barra de um vestido branco usado pela mulher do deputado na mesa 1, e um salpico significativo caiu nos sapatos de couro polido de João Blackwood. A sala ficou em silêncio mortal. O quarteto de cordas parou de tocar. Eu ofeguei, a dor nos joelhos esquecida enquanto olhava para a mancha vermelha no sapato do bilionário. Levantei-me a correr, pegando num guardanapo. Oh, meu Deus, sinto muito. Sinto muito, senhor. Tropeguei. Eu estendi a mão para limpar o sapato dele, o pânico absoluto a tomar conta de mim. Não o toques. A voz do Pedro ressoou pela sala silenciosa. Ele correu para a frente a desempenhar na perfeição o papel de gestor horrorizado. Agarrou-me pelo ombro e puxou-me para trás com tanta força que quase caí de novo. Sua idiota desastrada e incompetente! Pedro gritou, a jogar para a multidão. Olhou para João Blackwood, o seu rosto uma máscara de desculpa performática. Senhor Blackwood, senador, estou mortificado. Esta rapariga é nova. Está claramente intoxicada. Vou mandá-la embora imediatamente. Não estou! Gritei, as lágrimas a arderem-me nos olhos. O senhor meteu-me uma rasteira, Pedro. O senhor esticou o pé. Mentirosa! Pedro gritou, o rosto a ficar vermelho. Agora estás a acusar a gerência? É o fim. Gesticulou para a porta. Gonçalo, vem cá. As pesadas portas abriram-se e Gonçalo, o chefe de segurança, entrou. Tinha 1,93 e parecia um jogador de rugby. Não fazia perguntas. Viu o Pedro a apontar para mim e viu a confusão. Vamos, queridinha. Gonçalo grunhiu, agarrando o meu braço com uma força que parecia um torno. Por favor, não, implorei.
olhando em volta da sala à procura de ajuda. Os convidados olhavam para mim com uma mistura de pena e desgosto. Preciso deste trabalho. A minha avó, por favor, não foi culpa minha. Para de fazer cena. Gonçalo rosnou, arrastando-me para trás, os meus sapatos a arrastarem-se no chão. Senhor Blackwood! Gritei, um apelo desesperado e irracional dirigido ao homem cujos sapatos eu sujara. Por favor, diga-lhes, não foi de propósito. João Blackwood estava paralisado. Não se tinha movido desde a queda. Olhava para o molho vermelho no seu sapato, depois para a mulher que chorava, sendo maltratada pelo segurança. O seu rosto era ilegível. Leva-a para a rua, Pedro instruiu Gonçalo em voz alta, certificando-se de que o senador o ouvia a tomar as rédeas. E certifica-te de que ela não volta. Vou chamar a polícia e acusá-la de danos materiais pelo vestido. Polícia? O meu sangue gelou. Se fosse presa, não conseguiria cuidar da Marta. Era o fim. Não, por favor, eu pago a limpeza. Não chame a polícia. Tarde demais, Pedro zombou. Gonçalo puxou-me com mais força e o meu braço esvoaçou. O movimento fez com que a minha manga rasgasse ligeiramente na costura e a pulseira de couro trançado com o amuleto de pomba de prata soltou-se. Voou pelo ar, aterrando com um suave tilintar na mesa, mesmo ao lado do copo de água de João Blackwood. João olhou para a pulseira. O tempo pareceu parar. Os olhos do bilionário arregalaram-se. A cor desapareceu completamente do seu rosto. A sua mão, a tremer visivelmente, estendeu-se e tocou a pomba de prata. Virou-a. No verso gasta por 20 anos de fricção, estavam 3 pequenas iniciais. Gab. João Blackwood levantou-se. A cadeira arrastou-se ruidosamente contra o chão. Um som áspero que fez todos saltar. Parem! A voz não era um pedido. Era uma ordem que fez os copos de cristal tremerem. Gonçalo congelou perto da saída, a mão ainda agarrada ao meu braço. Pedro, que estava a curvar-se apologeticamente para o senador, levantou a cabeça. Senhor Blackwood, Pedro gaguejou, por favor, não se preocupe. Estamos a remover o lixo neste momento. Disse, a voz do João desceu a um registro terrivelmente baixo. Tirem as mãos dela agora. Ele não olhou para Pedro. Olhava diretamente para mim, os seus olhos fixos no meu rosto aterrorizado. Pegou na pulseira e contornou a mesa, ignorando o molho no seu sapato, ignorando o senador, ignorando o mundo. Caminhou diretamente para Gonçalo. O segurança, apesar do seu tamanho, encolheu-se sob o olhar do bilionário e soltou-me. Tropeguei, agarrando o meu braço, a tremer incontrolavelmente. João estava a centímetros de mim. Segurou a pulseira barata e gasta. Onde é que arranjaste isto? Perguntou. A sua voz não estava zangada. Estava quebrada. Olhei para a pulseira, depois para o homem assustador que a segurava. É da minha mãe, sussurrei. Ela deu-me antes de partir. A tua mãe, João respirou, os seus olhos a vasculhar o meu rosto, procurando para além do cansaço e do medo. Qual era o nome dela? Genevieve, disse, as lágrimas a escorrerem. Genevieve Bennett. João fechou os olhos e uma única lágrima escorregou, rolando pela sua bochecha marcada. Todo o salão observava em silêncio atônito. O tubarão de Lisboa estava lá a chorar. Ele abriu os olhos e a dureza tinha desaparecido. Genevieve, repetiu. Depois olhou para o Pedro e a dureza voltou, 10 vezes mais fria do que antes. Tu chamaste a lixo, João disse a Pedro. Senhor, ela... Pedro começou a suar abundantemente. Ela não é lixo, João disse, a sua voz a ecoar pela sala. Ela é a proprietária deste hotel. O silêncio no salão era pesado, oprimindo todos como um peso físico. A palavra proprietária pairava no ar, ecoando nos tetos altos. Pedro soltou uma gargalhada nervosa e aguda que soou mais como um engasgo. Senhor Blackwood, com certeza,
Com certeza que isto é uma piada. Um mal-entendido. Esta rapariga é apenas uma temporária. Ela é do bairro da Boa Vista. Não tem... Cala-te, João disse. Não gritou desta vez. Não precisava. A autoridade que irradiava dele era absoluta. João virou as costas a Pedro e olhou para mim. Enfiou a mão no bolso interior do seu casaco de smoking e tirou uma carteira de couro gasta. Os seus dedos, geralmente tão firmes ao assinar fusões multimilionárias, tremiam enquanto ele tirava uma pequena fotografia vincada, protegida por plástico. Ele segurou-a ao lado do meu rosto. Os convidados na mesa 1 inclinaram-se. Um suspiro coletivo percorreu o grupo. A foto mostrava uma jovem mulher, talvez com 22 anos, a rir num veleiro. Ela tinha o mesmo cabelo loiro, a mesma curva no nariz e a mesma cor de olhos distintivamente diferente, uma íris ligeiramente mais clara que a outra, que eu possuía. No seu pulso na foto estava a pulseira de couro trançado com a pomba de prata. Esta é a Genevieve, João disse, a sua voz embargada pela emoção. A minha mulher desapareceu há 20 anos. Estava grávida quando partiu. Já tínhamos escolhido um nome para o bebê. Ele olhou nos meus olhos, procurando o fantasma da mulher que amava. Ana. Íamos chamá-la Ana. Senti a sala a girar. Os meus joelhos, já magoados pela queda, pareciam geleia. Eu não percebo. A minha mãe disse-me que o meu pai estava morto. Ela disse que ele morrera num acidente de carro antes de eu nascer. Ela mentiu, João disse suavemente, uma tristeza profunda a cobrir os seus traços. Ela mentiu para te proteger a ti e para se proteger a si mesma. Pedro, percebendo que a sua carreira se desintegrava a cada segundo, tentou uma última manobra desesperada. Senhor Blackwood, veja, mesmo que ela seja uma parente há muito perdida, ela ainda estragou os seus sapatos. Ela ainda perturbou o jantar do senador. Está claramente inexperiente e é desastrada. Eu estava apenas a fazer o meu trabalho para manter os padrões do Real Palácio. João virou-se lentamente para Pedro. A tristeza desapareceu, substituída por uma raiva fria e predadora que fez o senador recuar na cadeira. O teu trabalho, João disse aproximando-se do gerente suado, é gerir o pessoal, não agredi-los. Achaste que eu não vi? Pedro piscou os olhos, o suor a escorrer-lhe pelos olhos. Ver o quê, senhor? O pé, João disse. Eu vi-te meter-lhe a rasteira. O rosto do Pedro ficou branco como papel. Eu não. Foi um acidente. Eu fiz fortuna a ler pessoas. João disse, a sua voz letal. Vi-te à espera. Vi-te sorrir quando ela caiu. Humilhaste a minha filha por desporto. João olhou por cima do ombro do Pedro para o segurança ao tremer. Gonçalo. E tu? Tu puseste as mãos nela. Arrastaste-a como um saco de lixo. Eu estava lá apenas a seguir ordens, Sr. Blackwood. Gonçalo gaguejou, levantando as mãos. João enfiou a mão no bolso e tirou um telemóvel. Digitou um único número. Chamem o gerente geral aqui agora e digam ao departamento jurídico para preparar os papéis de rescisão para Pedro Gou e Gonçalo Miller. Causa: má conduta grave, agressão e criação de um ambiente hostil, e garantam que são impedidos de trabalhar em qualquer propriedade Blackwood a nível global. Com efeito imediato. Ele desligou e olhou para Pedro. Sai da minha vista antes que perca a paciência. E se eu descobrir que desviou um único euro das gorjetas deste pessoal, terás o fisco à tua porta de manhã. Pedro abriu a boca, mas nenhum som saiu. Olhou em volta da sala à procura de apoio, mas os convidados desviaram o olhar, enojados. Derrotado, virou-se e fugiu pelas portas de serviço, Gonçalo atrás dele, nenhum ousando olhar para trás. João virou-se para mim. O titã aterrorizante da indústria derreteu-se. Tirou o seu casaco de smoking e gentilmente cobriu os meus ombros, cobrindo o meu uniforme manchado e a manga rasgada.
Ana disse, oferecendo-me o braço. Acho que já trabalhaste o suficiente para uma vida. Por favor, senta-te comigo. Não posso, sussurrei, olhando para os convidados atônitos. Estou um trapo. Cheiro a gordura de cozinha. Tu és uma Blackwood, João disse alto o suficiente para a mesa ouvir. Poderias cheirar a esgoto e ainda serias a pessoa mais importante nesta sala. Guiou-me para o lugar vazio ao seu lado, o lugar destinado ao CEO ausente de uma empresa tecnológica rival. Enquanto me sentava, todo o salão pareceu exalar. O quarteto de cordas, sentindo a mudança, começou a tocar uma valsa suave e hesitante. Mas o drama não tinha acabado. Eu não era apenas uma filha perdida encontrada. Eu era uma mulher com uma vida, uma luta e uma avó que estava a ficar sem tempo. A minha avó, disse de repente, agarrando o braço do João. A Marta, tenho de ir. João franziu a testa. Marta? A mãe da Genevieve? Não, abanei a cabeça. A Genevieve não tinha família. A Marta Ela era só a Marta. Ela cuidou de nós. Tá num lar em Setúbal. Vão despejá-la amanhã se eu não pagar 5.000 euros. O rosto de João escureceu. 5.000 euros. Eu não tinha, admiti, a vergonha a colorir as minhas bochechas. Foi por isso que precisei deste turno. Foi por isso que tive tanto medo do Pedro. João olhou para sua filha, a herdeira de um império de 40.000 milhões de euros, a tremer por causa de 5.000 euros. Isso partiu. A conta está paga, João afirmou firmemente. A partir deste segundo, o lar está comprado. Vamos lá esta noite. A viagem de Lisboa para Setúbal geralmente demorava 40 minutos. No Maybach blindado do João Blackwood, com uma escolta policial que ele conseguira de alguma forma em 3 minutos, demorou 20. Sentei-me no banco de couro macio, ainda a usar o meu uniforme de empregada manchado por baixo do casaco do João. Segurava um copo de água com gás, a minha mão a tremer. João sentou-se à minha frente sem tirar os olhos de mim, como se tivesse medo que eu evaporasse se piscasse. Por que é que ela foi embora? Perguntei, quebrando o silêncio. A pergunta ardia na minha garganta. João olhou para a janela fumada, para as luzes da cidade a ficarem desfocadas. Eu era jovem, começou a voz áspera, e era ambicioso. O meu pai, o teu avô, era um homem cruel. Construiu a empresa com sangue e intimidação. Quando me casei com a Genevieve, uma artista sem posses e sem pedigree, ele ameaçou-a. João cerrou os punhos. Ele disse-lhe que, se ela ficasse, ele me destruiria, cortar-me-ia, arruinaria a minha reputação e certificar-se-ia de que eu acabaria na prisão por crimes que ele cometeu. Disse-lhe que a única forma de me salvar era desaparecer. Ele voltou a olhar para mim. Cheguei a casa um dia e ela tinha desaparecido. Uma nota dizia que ela já não me amava. Eu sabia que era mentira, mas não a conseguia encontrar. Gastei milhões em detetives privados, mas a Genevieve era inteligente. Sabia como esconder-se. Assumi que o meu pai a tinha matado. Quando ele morreu há 10 anos, não encontrei nada nos seus ficheiros. Ela não deixou de o amar, disse calmamente. Ela falava de si, mas nunca usava o seu nome. Chamava-o de Estrela do Norte. Dizia que era demasiado brilhante para estarmos perto sem nos queimarmos. João limpou uma lágrima do olho. E a Marta, quem é ela? Era a nossa vizinha quando nos mudamos para o bairro da Boa Vista, expliquei. Quando a mãe adoeceu, era cancro. A Marta cuidou dela. E quando a mãe morreu, a Marta acolheu-me. Trabalhou em 3 empregos para me alimentar. Ela é a única mãe que realmente conheci nos últimos 10 anos. O carro parou à entrada de um edifício de tijolos degradado em Setúbal. A placa acima da porta dizia Lar de Idosos Paz e Sossego, mas metade das letras estavam queimadas. João saiu, os seus sapatos polidos a baterem no pavimento rachado. A sua equipa de segurança, que os seguira numa SUV,
flanqueou-os imediatamente. Entraram no hall. Cheirava a lixívia e a desespero. A recepcionista, uma mulher aborrecida a mastigar pastilha elástica, levantou o olhar e quase a engoliu quando viu o bilionário de smoking e a sua comitiva. Viemos ver a Marta Ribeiro, João anunciou. As horas de visita acabaram, a mulher disse automaticamente. Depois fez uma pausa quando um dos guardas do João colocou um cartão preto pesado no balcão. Não somos visitantes, João disse. Estou a mudar a Marta. Não pode simplesmente. Eu acabei de comprar a dívida que ela tem, João disse, a sua voz não deixando espaço para discussão. E estou preparado para comprar este edifício e despedir toda a gente nele se não abrirem a porta nos próximos 10 segundos. O portão zumbiu e abriu-se. Correram pelo corredor até o quarto 3B. Era um quarto minúsculo com tinta a descascar. Na cama, uma mulher frágil com cabelo branco rarefeito. Parecia pequena, encolhida pela idade e pela doença. Corri para o lado da cama. Marta, sou a Ana. A velha senhora mexeu-se. Os seus olhos abriram-se, turvos de cataratas e confusão. Ana, trouxeste a sopa? Não, Marta, chorei segurando a mão da mulher. Eu trouxe ajuda. João entrou no quarto. No momento em que a Marta o viu, a sua atitude mudou. A névoa da demência pareceu levantar-se por um breve e milagroso segundo. Os seus olhos arregalaram-se, focando-se no homem de cabelo prateado em smoking. Senhor João, roquejou. Olhei para trás, chocada. Conhece-o. João aproximou-se, semicerrando os olhos para a velha. Ele não a reconheceu. Não se lembra de mim? Marta sussurrou, a sua voz rouca. Eu não era uma vizinha, Ana. Eu era a governanta. João ofegou. Marta, a empregada da quinta na comporta. O seu pai pagou-me. Marta ofegou, agarrando as minhas mãos com força. Pagou-me para afastar a Genevieve, para garantir que ela nunca mais voltasse. Pagou-me para a vigiar, para ter a certeza de que ela não lhe ligaria. A sala ficou em silêncio. Puxei a mão horrorizada. O quê? Eu aceitei o dinheiro, Marta confessou, lágrimas a escorrerem dos seus olhos. Eu precisava, mas não a conseguia deixar. Eu via o quanto ela o amava. E quando ela ficou doente, não a consegui deixar morrer. Prometi-lhe que protegeria a Ana do seu pai. Foi por isso que nos escondemos. Não de si, João. Do seu pai. O meu pai está morto há 10 anos, João disse, a sua voz a tremer com uma mistura de raiva e alívio. Não sabíamos, Marta sussurrou. Não sabíamos. Levantei-me, dividida. Esta mulher tinha sido paga para me manter escondida, para me manter afastada do meu pai. Mas ela também tinha limpado as minhas lágrimas, alimentou-me e amou-me quando mais ninguém o fez. Tenho 5.000 euros em dívida, Marta murmurou, voltando à confusão. Vão pôr-me na rua. João olhou para a mulher frágil. Poderia tê-la odiado. Ela fora a carcereira que o manteve afastado da sua família, mas também fora a salvadora que manteve a sua filha viva. Ninguém vai para a rua, João disse firmemente. Olhou para o seu chefe de segurança. Chamem o transporte médico. Preparem o helicóptero. Ela vem para a penthouse. Temos os melhores médicos do mundo. Ponham-nos a postos. Pai, disse a palavra soando estranha na minha língua. Ela mentiu-nos. Mentiu, João disse, pousando a mão no meu ombro. Mas manteve-te segura e guardou a pulseira. Se ela não te tivesse dado essa pulseira, eu nunca te teria encontrado. Ele olhou para a velha senhora. Resolvemos o passado mais tarde. Esta noite sobrevivemos. Enquanto os paramédicos chegavam para mover a Marta, o telemóvel do João vibrou. Era o advogado. Senhor Blackwood. A voz do advogado era pequena no altifalante. Tenho algumas notícias perturbadoras. Puxei os registros de emprego de Pedro Gol para processar a rescisão.
Afinal, ele não estava apenas a desviar gorjetas. O que é? João perguntou, os seus olhos a estreitar-se. Ele tem estado numa folha de pagamentos nos últimos 5 anos que não é nossa, o advogado disse. Tem recebido pagamentos mensais de uma empresa de fachada registrada em nome de Arthur Thorne. João congelou. Arthur Thorne, o seu maior rival, o homem que tentava adquirir as indústrias Blackwood há uma década. Por que é que o Thorne pagaria a um chefe de banquetes? Perguntei, vendo o olhar no rosto do meu pai. Porque, João percebeu, um arrepio frio a instalar-se no seu estômago. O Pedro não era apenas um mau gerente, era um espião. E esta noite não era apenas um jantar. O Thorne sabia que eu viria. A rasteira, a cena, tudo foi orquestrado para causar um escândalo. Eles queriam filmar-me a perder a paciência para derrubar o preço das ações antes da votação da fusão na próxima semana. João olhou para mim. Tentaram usar-te como arma contra mim, mas acabaram de me dar a única coisa que me torna invencível. Ele discou o telemóvel novamente. Fechem a penthouse e encontrem o Pedro Gol. Não o deixem sair da cidade. O jogo mudou. Peraí, preciso de parar um pouco aqui. Tudo isto, esta situação com o João, com o Pedro, era uma coisa completamente louca, né? Tipo, pensa bem, eu, a Ana, uma empregada de mesa do bairro da Boa Vista, e de repente sou dona de um hotel e filha de um bilionário. Na minha cabeça, isso só acontece em filmes. Juro que às vezes me pergunto se não estava a sonhar, se não ia acordar na minha cama pequena com as contas por pagar. Mas era real. E talvez o problema fosse esse, ser demasiado real, demasiado rápido. O mundo virou de pernas para o ar em poucas horas. As minhas certezas de vida, os meus planos, tudo virou pó. É estranho como o destino te puxa para fora da tua rotina e te atira para o fundo ou para o topo, sem te perguntar. No fundo, acho que o que me salvou foi a raiva. Uma raiva fria que substituiu o medo. Sei lá. De volta à história, o interior do Maybach blindado estava em silêncio, exceto pelo zumbido baixo do motor e o suave rolar dos pneus no asfalto. O relógio digital embutido no painel de Nogueira marcava 2h14 da manhã. Mas a cidade de Lisboa, fora das janelas fumadas, estava bem acordada. As luzes de neon desfocavam-se em riscos vermelhos e amarelos, pintando as ruas molhadas num mural caótico da noite. João Blackwood estava sentado no banco de couro macio, a sua postura rígida. Ele já não era o pai enlutado que chorara num quarto de lar em Setúbal. Esse homem tinha sido guardado. No seu lugar sentava-se o CEO das indústrias Blackwood. Um homem que sobrevivera a aquisições hostis, quedas de mercado e investigações federais. Ele estava atualmente em modo de guerra. Ele equilibrava um laptop fino nos joelhos, os seus olhos a percorrer o ecrã com a precisão de um predador a localizar a presa. Eles publicaram, João disse. A sua voz estava desprovida de calor, plana e perigosa. Eu, ainda envolta no seu casaco de smoking, grande demais, inclinei-me para olhar. O meu coração batia forte contra as minhas costelas. No ecrã estava um vídeo que já era viral no Twitter e TikTok. Tinha sido editado de forma pesada e maliciosa. O vídeo começava a meio do caos. Mostrava-me a cair, o estrondo dos pratos a ecoar alto. Depois saltava imediatamente para o João a levantar-se, o rosto distorcido no que parecia raiva, a gritar, parem! A edição removeu o contexto completamente. Cortou o pé do Pedro. Cortou as lágrimas do João. Cortou a sua ordem aos seguranças para me soltarem. Terminou numa imagem congelada do João a apontar um dedo, fazendo-o parecer um tirano a repreender uma empregada em defesa. A legenda abaixo do vídeo era incendiária. Tirano bilionário. João Blackwood grita com empregada por derramar molho. É este o homem em quem confiamos a economia? Os ricos são assim, Blackwoods controlado.
Tem 3 milhões de visualizações, sussurrei, a minha voz a tremer. Desci para os comentários. Eram cruéis, pessoas a pedir a sua demissão, pessoas a chamá-lo de monstro. Eles estão a tentar destruí-lo por minha causa. Eu devia ter ido embora se não tivesse deixado cair aquela bandeja. Não, João corrigiu-me, fechando o laptop, com um estalido forte que soou como uma arma a ser carregada. Virou-se para me olhar, os seus olhos intensos. Eles não estão a tentar destruir-me por tua causa, Ana. Eles estão a tentar destruir-nos, mas cometeram um erro crucial. Que erro? Perguntei, limpando uma mancha de rímel da minha bochecha. Assumiram que Pedro Gol era o único a gravar, João disse. E assumiram que eu iria para casa esconder-me. João apertou o botão do intercomunicador que o ligava ao motorista. Mudança de planos, contornem o aeroporto de Lisboa. Vamos para o aeródromo de Cascais e digam ao Caio para nos encontrar lá com a equipa Intercept. Temos um voo a apanhar. Para onde vamos? Perguntei, vendo o motorista virar suavemente por 3 faixas de trânsito, saindo numa rampa de saída a uma velocidade que me prensou no banco de couro. Não vamos a lado nenhum, João explicou, verificando o relógio. Mas o Pedro vai. O Arthur Thorne é esperto, mas é previsível. Ele sabe que assim que eu descobrisse os pagamentos, o Pedro se tornaria uma enorme responsabilidade. O Thorne prometeu ao Pedro uma rede de segurança, um jato particular para fora do país antes do sol nascer, um bilhete de ida para um país sem extradição onde ele pode gastar o seu dinheiro de suborno em paz. O carro acelerou, deixando o horizonte da cidade para trás, enquanto rugiam em direção aos aeródromos privados nos arredores de Lisboa. Vamos despedir-nos, João acrescentou sombriamente. 20 minutos depois, o Maybach parou com um guincho na pista do aeródromo privado. A cena era caótica. O vento fustigava o asfalto aberto, cheirando a combustível de jato e a chuva. 2 SUVs pretas já estavam lá, os seus faróis a cortarem a escuridão, cercando um elegante jato Lear branco que estava a ligar os motores. O zumbido agudo das turbinas era ensurdecedor. João saiu do carro, o vento a rasgar o seu colarinho desabotoado. Não se mexeu. Eu segui-o, agarrando as lapelas do seu casaco, sentindo-me como se tivesse entrado num thriller de espionagem. A equipa de segurança do João já tinha invadido a escadaria do avião. Houve gritos, uma breve luta, e depois uma figura desgrenhada foi arrastada pelos degraus metálicos. Era Pedro Gol. O chefe de banquetes não parecia em nada com o tirano arrogante que tinha aterrorizado o pessoal da cozinha horas antes. O seu fato caro estava amarrotado, a gravata torta e o rosto estava escorregadio de suor e terror. Agarrou uma pasta de couro castanha ao peito, como se contivesse o seu próprio coração. Senhor Blackwood! Pedro guinchou enquanto Caio, o chefe de segurança, o atirava para o pavimento frio aos pés do João. Pedro recuou, rastejando para longe do bilionário. Eu só estava a tirar umas férias, uma viagem de última hora. João olhou para ele com puro e não adulterado desgosto. Parecia um gigante de pé sobre um inseto. Umas férias nas Ilhas Caimão num jato fretado por uma empresa de fachada propriedade da Thorne Enterprises. Não sei quem é, Pedro mentiu, a sua voz a quebrar. Juro que acabei de ganhar um concurso. João não se deu ao trabalho de discutir, apenas sinalizou para Caio. O grande segurança avançou e tirou a pasta das mãos do Pedro. Pedro gritou, tentando alcançá-la, mas estava impotente. Caio abriu os fechos de latão e levantou a tampa. O interior da pasta estava forrado com pilhas grossas e bem atadas de notas de 100 euros. Era mais dinheiro do que eu alguma vez tinha visto na minha vida. Indemnização. João observou secamente, olhando para o dinheiro. Por um trabalho bem feito. Tu encenaste o acidente, editaste o vídeo, enviaste-o para a minha imprensa. Isto é dinheiro sujo, Pedro. Não foi pessoal. Pedro choramingou,
percebendo que não havia saída. Caiu de joelhos apertando as mãos. O Thorne disse que me arruinaria se eu não o fizesse. Ele tem fotos, dívidas de jogo. Ele é o dono da minha hipoteca. Não tive escolha, Sr. Blackwood. Tive de o fazer. Todos nós temos escolhas, disse. A minha voz tremia, mas foi alta o suficiente para ser ouvida por cima dos motores do jato a zumbir. Saí de trás do meu pai. O vento chicoteava o meu cabelo no rosto, mas não o afastei. Olhei para o homem que tinha tornado a minha vida um inferno durante 6 meses. Pedro olhou para mim. Piscou os olhos, confuso. A empregada que ele atormentara, a rapariga a quem ele chamara lixo, estava agora ao lado do homem mais poderoso da cidade. Eu parecia diferente. O cansaço ainda lá estava, mas o medo tinha desaparecido. Trataste-me como lixo, disse aproximando-me. Não porque fiz um mau trabalho, não porque me atrasei, mas porque te pagaram para me fazer parecer má. Destruíste a minha dignidade por um salário. Ana, por favor, Pedro implorou, rastejando na minha direção, os joelhos a rasparem no asfalto. Posso ajudá-la, posso resolver isto. Tenho as filmagens não editadas. Guardei uma cópia na minha cloud como seguro. Eu sabia que o Thorne podia trair-me. Posso provar que ele montou tudo. Deixe-me ir. João levantou uma mão, parando o avanço do Pedro. Vais dar-nos essas filmagens? Vais dar-nos as credenciais de login, os e-mails e as mensagens? João apontou para o portão do aeródromo. Luzes azuis e vermelhas piscavam contra a vedação de arame. Sirenes uivavam na distância, cada vez mais alto a cada segundo. O FBI, ou a nossa PJ, tinha chegado. E depois, João disse, a sua voz fria como a sepultura, vais entrar naquele carro com os simpáticos agentes federais que estão a chegar agora mesmo. Vou para a prisão, Pedro choramingou, olhando do dinheiro para as luzes da polícia. Por espionagem corporativa, extorsão, agressão e conspiração. João enumerou as acusações. Terás sorte se vires o sol em 10 anos. Mas se testemunhares contra o Thorne, se nos deres tudo, talvez faças apenas 5. Os agentes federais invadiram a pista, armas em punho, gritando ordens enquanto Pedro era algemado, lido os seus direitos e empurrado para a parte de trás de um carro da polícia. João virou-se para mim. A adrenalina começava a desvanecer, substituída por uma exaustão profunda e esgotante. Mas enquanto João olhava para além da pista, viu o céu a começar a clarear. Um tom de roxo e laranja esvaía-se sobre o horizonte de Lisboa à distância. A reunião do conselho é às 9, João disse ajustando os punhos. O Arthur Thorne estará lá. Ele pensa que vai votar para me remover como CEO por causa deste escândalo. Ele pensa que ganhou a guerra antes mesmo de eu chegar ao campo de batalha. João ofereceu-me o braço. Era um gesto de boas maneiras à moda antiga, mas também um convite para uma nova vida. Ele pensa que venho sozinho, quebrado e desgraçado. João disse, uma luz feroz a regressar aos seus olhos. Vamos mostrar-lhe exatamente com quem ele está a lidar. Aceitei o seu braço. Olhei para o jato particular, depois de volta para a cidade que me tinha mastigado e cuspido. Não tinha mais medo. Estou pronta, disse. João acenou para o motorista. Para a torre, temos um guarda-roupa para assaltar e uma empresa para salvar. Acho que ele já tinha visto a pulseira na primeira vez que me aproximei. Lembro-me do seu olhar, fixo no meu pulso enquanto ele saboreava o vinho. Naquele momento, no salão da gala, eu não podia sequer imaginar o que ele estaria a sentir. Devia ter sido um choque, uma réstia de esperança depois de tanto tempo de dor e mistério. Mas no momento em que eu caí, com aquele estardalhaço todo, o molho nas suas sapatas e no vestido da senadora, a confusão total. Eu via o desastre, o fim de tudo. Mas o que ele viu, para além do molho e da minha humilhação, foi a pulseira,
a voar e a cair na mesa. Tenho a certeza. Foi o elo, a ponte para o passado dele, para a minha mãe. Para mim, era o fim de tudo. Para ele, foi o início de uma coisa que nem ele esperava. Não sei bem o que se passava na cabeça dele naqueles segundos. Talvez uma mistura de choque, raiva pelo Pedro e aquela ponta de esperança louca de que a Genevieve pudesse ter deixado um vestígio. Era um reconhecimento silencioso, um clique entre o passado e o presente. Chegou tarde, Sr. Blackwood. Arthur Thorne trovejou. Estávamos prestes a votar. O tom de Thorne era de superioridade, a gargalhada sarcástica ainda me ecoava nos ouvidos. Na verdade, cheguei bastante cedo, o meu pai respondeu, e o timbre da sua voz fez os copos de água tremerem. Lançou um olhar de gelo ao Arthur, que se encolheu ligeiramente. Guiou-me para a cabeceira da mesa, aquela cadeira que vi na foto na penthouse, onde as suas mãos costumavam repousar. Hesitei por uma fração de segundo. Um pequeno relance de desconforto. Eu, ali, naquela cadeira? Mas o olhar do meu pai foi inabalável. Sentei-me e coloquei as minhas mãos sobre a madeira polida. Esta, ele anunciou, e a sala voltou a calar-se. É a Anna Bennett, a minha filha. O silêncio estilhaçou-se. Filha da Genevieve. Impossível. Os membros do conselho murmuravam, as cadeiras arrastavam-se enquanto se inclinavam para me observar. Eu via nos seus olhos a dúvida, o choque e, eventualmente, o reconhecimento. Os meus olhos, sim. Aquele detalhe, uma íris ligeiramente mais clara que a outra, era a marca da família Blackwood. E a minha mandíbula, a curva do meu nariz, parecia que estavam a ver o fantasma da mulher que o meu pai chorara por 2 décadas. O Arthur ficou lívido, o sangue a esvair-se do seu rosto tão depressa que parecia que ia desmaiar. Não tem herdeiros, gaguejou, a sua voz a perder o tom trovejante. A Genevieve partiu. Não havia criança. Isto é um truque, uma atriz. Eu tenho uma herdeira, João disse de pé atrás de mim como um sentinela. E a partir desta manhã, transferi a minha procuração de voto para ela para esta reunião. Ela fala pelas ações Blackwood. Ela é a voz desta empresa hoje, Arthur Hill. Um som desesperado e sem fôlego. Isto é absurdo. Não pode simplesmente trazer uma empregada aqui e... Silêncio, disse. Não foi um grito. Foi uma única palavra, proferida com calma e autoridade absoluta. A sala congelou. Tinha a presença do meu pai. O João tocou num pequeno comando na mesa. O ecrã enorme que cobria toda a parede norte ganhou vida. O vídeo viral do ataque apareceu, congelado no frame em que o João estava a gritar. Todos viram o vídeo que o animal de estimação do Arthur vazou. João disse a andar lentamente em volta da mesa. Deixaram-no afundar as nossas ações. Deixaram-no questionar a minha integridade. Agora, vamos ver o resto. O ecrã mudou. Era uma nova filmagem. Estava tremida, claramente tirada de um dispositivo portátil, mas a imagem era de alta definição. Mostrava o salão de banquetes de um ângulo diferente, por trás do pilar de serviço. Mostrava o Pedro Gol de pé nas sombras. Mostrava-o a olhar para o telemóvel à espera. Mostrava-me a passar com a bandeja. E depois, em câmera lenta, mostrava o pé do Pedro a surgir. Mostrava a rasteira deliberada. Os membros do conselho ofegaram. A dona Paula cobriu a boca. O vídeo continuou. Mostrava o João a levantar-se. Mostrava as lágrimas no seu rosto. Mostrava-o a repreender os seguranças, não a mim. Mostrava o abraço. E depois o áudio tocou. Era uma gravação tirada de dentro de um carro, acompanhada por uma imagem de Pedro Gol algemado, a chorar. A voz do Pedro filtrou-se pelos altifalantes, pequena, mas inegável. O Thorne disse para fazer um espetáculo. Ele disse, se o fizeres perder a paciência,
A fusão está morta. Ele tem me pago há 5 anos. Por favor, tenho os e-mails. Tenho as transferências bancárias. O áudio cortou. A sala ficou tão silenciosa que se podia ouvir o zumbido dos discos rígidos no rack do servidor. Todos os olhos se viraram para Arthur Thorne. Ele suava abundantemente agora, gotas a escorrer pelas suas têmporas e a encharcar a sua gola. Parecia um animal encurralado. É uma farsa! Arthur gritou, batendo com o punho na mesa. Um deepfake, gerado por IA. O João está a tentar tramar-me porque sabe que estou a ganhar. Temos o Pedro sob custódia da PJ, falei. A minha voz era clara, a ressoar com aço. Não olhei para o conselho. Olhei diretamente para o Arthur. Ele confessou tudo há 1 hora no aeródromo de Cascais. Entregou o seu laptop, o seu telemóvel e os números de conta offshore para onde enviou os pagamentos. Levantei-me. Não era alta, mas naquele momento parecia que me elevava acima do Arthur. O meu pai construiu esta empresa com integridade, disse a minha voz ganhando força a cada palavra. Ele construiu-a com trabalho árduo. O senhor tentou deitá-la abaixo com mentiras. Tentou usar-me, a minha pobreza, a minha luta, como arma contra ele. Achava que eu era apenas uma empregada de mesa. Achava que era descartável. Inclinei-me para a frente, as mãos planas na mesa. Mas o senhor esqueceu-se de uma coisa, Sr. Thorne. As pessoas que servem a comida veem tudo. Ouvimos tudo e sabemos como limpar uma bagunça. Olhei em volta da mesa para os membros do conselho atônitos. Proponho que Arthur Thorne seja removido do conselho imediatamente por má conduta grave, sabotagem corporativa e conspiração para cometer extorsão, declarei. E proponho que se persiga ação legal completa para recuperar danos pela manipulação de ações. Olhei de volta para Arthur. Todos a favor? João levantou a mão. Lentamente, a dona Paula levantou a mão. Depois o homem ao lado dela. Depois os investidores. Um por um, todas as mãos na sala se levantaram. Até os aliados mais próximos do Arthur, sentindo o cheiro a sangue na água e desesperados para salvarem a própria pele, levantaram as mãos. Foi unânime. Arthur desabou na sua cadeira, derrotado. Ele parecia pequeno agora. A sua bombástica tinha desaparecido. As portas abriram-se novamente. Desta vez, não era um bilionário a entrar. Era segurança. Segurança a sério, uniformizada e com ar sombrio, acompanhada por 2 agentes federais. Arthur Thorne, perguntou o agente principal. Por favor, venha conosco. Arthur levantou-se tremendo. Olhou para o João uma última vez. Não sabia, sussurrou. Não sabia que ela existia até ontem à noite. Teve sorte. João olhou para mim, os seus olhos a brilharem com orgulho. A sorte não teve nada a ver com isso, Arthur. Foi uma espécie de encaixe, parece certo. Enquanto as portas se fechavam sobre o Arthur, arrastando-o para enfrentar um tipo de futuro muito diferente, a sala exalou. A tensão quebrou-se. E agora, Sr. Blackwood? Perguntou a dona Paula, a sua voz a tremer ligeiramente. A imprensa está lá embaixo. O lobby está cheio de câmaras. Querem uma declaração sobre o vídeo, sobre tudo. João olhou para mim. Viu o fogo nos meus olhos. Viu a liderança natural que eu tinha demonstrado na sala de maior pressão em Lisboa. Percebeu que já não precisava de me proteger. Eu estava pronta. Acho que o CEO interino deve tratar da imprensa, João disse recuando e gesticulando para mim. Vou tirar umas férias sabáticas. Tenho 20 anos de aniversários para recuperar. E tenho um encontro muito importante com uma velha amiga chamada Marta. Olhei para ele, surpresa e amor em guerra nos meus olhos. Depois sorri. Era um sorriso radiante e confiante. Temos muito trabalho a fazer, disse ao conselho, sentando-me novamente. Mas primeiro,
Alguém me arranje os relatórios trimestrais e um café preto. Fiz uma pausa, olhando para a porta vazia por onde o Arthur tinha saído. E certifiquem-se de que o café é fresco. Acrescentei. Eu sei a diferença. João e eu caminhamos juntos até a janela antes que a loucura da conferência de imprensa começasse. Olhamos para a cidade. Lá embaixo, o mundo era caótico, barulhento e rápido. Mas aqui em cima, lado a lado, pai e filha finalmente encontraram a única coisa que o dinheiro não podia comprar: paz. A empregada de mesa do bairro da Boa Vista tinha desaparecido. A Ana Blackwood tinha chegado. E desta vez eu não estava apenas a servir a mesa. Eu estava a gerir a empresa. E hoje, ainda há dias em que acordo e penso: será que tudo isto é real? Será que estou mesmo aqui? É uma vida completamente diferente, cheia de responsabilidades que eu nunca imaginei. A relação com o João, meu pai, é complexa. Estamos a aprender um com o outro, a recuperar tanto tempo perdido. É como um puzzle gigante que estamos a tentar encaixar, peça a peça, com a Marta. Bom, a Marta está conosco, cuidada. E isso é o mais importante, ela merece todo o conforto e paz. Mas a vida não é um conto de fadas, nunca é perfeita, né? Há sempre sombras, há sempre o e se. Mas é a minha vida agora. E de certa forma, sinto que finalmente encontrei o meu lugar no mundo. Ou pelo menos estou a construí-lo. É o que importa, certo? O que fariam vocês no meu lugar?